Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal de esclerose múltipla. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a doutora Nutrir e também fui diagnosticada com EM. Então esse espaço eu fiz exatamente para que a gente possa compartilhar tudo que faz bem pra gente, tudo que é melhor a gente mudar para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. A gente sabe que a esclerose múltipla, por enquanto, não tem cura, mas existe sim tratamentos necessários, fundamentais, que a gente pode fazer para que a gente possa ganhar mais qualidade de vida. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem que fazer para melhorar. E claro, eu anotei, por quê, minha gente? Porque a gente também tem um probleminha de esquecimento, né? Então eu já sei algumas coisas, porém eu já anotei aqui exatamente para que eu possa lembrar e falar por tópicos sequenciais para eu não esquecer. E uma das coisas que eu queria que você entendesse é que depois que a gente recebeu o diagnóstico, depois que a gente descobriu que a gente tem sim uma doença autoimune neurodegenerativa que acomete sim algumas partes fundamentais do nosso corpo e que pode sim nos deixar incapacitados, imóveis por conta da evolução da patologia, a gente fica sim frustrado. Porém, a gente sabe que a gente não pode cruzar os braços e esperar a coisa acontecer. A gente precisa sim fazer por onde a gente ganhe sim mais qualidade de vida, exatamente para que isso não ocorra. Eu sei que é difícil, porém não é impossível. Eu sei que a nossa medicação que a gente utiliza, ela é feita exatamente para que a nossa patologia, ela não tenha uma evolução. Nos protege de novas lesões e de novos surtos. Porém, a gente sabe que existem coisas que a gente precisa fazer para que a gente possa ficar melhor. E uma das coisas que a gente precisa fazer, que é fundamental, é melhorar, sim, uma das coisas que a gente sabe que nitidamente se a gente melhora, a gente ganha mais qualidade de vida. Uma delas, a primeira e fundamental, é fazer atividade física. É fundamental para melhorar não só a nossa coordenação motora, o nosso equilíbrio, a nossa parte cognitiva, mas também a nossa força muscular e o nosso equilíbrio, que é prejudicado. Porém, a gente precisa sim fazer atividade física para que a gente possa fazer as coisas mais básicas, como segurar um copo, um talher, pegar alguma coisa lá no alto ou simplesmente amarrar o tênis. É fundamental que você faça atividade física para que você possa ter mais qualidade de vida. É fundamental também você ter uma alimentação mais equilibrada, mais anti-inflamatória. Você sabe que o seu corpo está mais debilitado, né? Está mais fadigado, metabolizando nutrientes e alimentos que não são necessários nesse momento. Então, por isso que é tão importante que você faça, sim, combinações estratégicas de alimentos, exatamente para que você possa absorver o melhor nutriente que ele tenha, exatamente para que você não fique mais debilitado. Por isso que é importante consumir alimentos que possam agregar na sua qualidade de vida. Uma outra coisa que eu acredito ser fundamental que você faça, exatamente porque melhora muito, principalmente aquele estresse, aquela irritabilidade, aquela depressão que a gente tem.
é a meditação. Meditar é fundamental para que você possa conhecer o seu corpo e de verdade colocar na balança o que é melhor e fundamental você fazer. Você começa a colocar na balança o que é prioridade. Então é melhor que você faça a meditação exatamente para que você comece a aprender como que você precisa lidar com o seu corpo e com seus pensamentos. Uma outra coisa que eu preciso informar para vocês, que isso envolve a alimentação, obviamente, mas uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer é ter uma alimentação em carboidratos, mas que esses carboidratos sejam carboidratos saudáveis, exatamente para que a gente não faça com que ele vire açúcar tão imediatamente. É muito importante que a gente consuma, assim, carboidratos de boa qualidade, exatamente para que a gente possa ter energia para fazer as coisas, para fazer as simples coisas. Então, é muito importante, fundamental que você consuma, sim, carboidratos. Vamos lá. Uma das coisas que são fundamentais você fazer, porque eu faço e eu percebo que é muito melhor. Os meus pacientes, quando eu prescrevo, eu percebo que eles têm uma melhor qualidade de vida com isso. Eu já falei para vocês, né, que eu também sou nutricionista de atletas paraolímpicos. E eu percebo que quando eles consomem, eles sim têm um melhor rendimento. É a creatina. A creatina é fundamental para que a gente possa ter sim mais resistência, menos fadiga, para que a gente possa fazer as coisas mais básicas sem sentir tanto cansaço, porque ela não é só para o nosso cansaço mental, mas o nosso cansaço emocional. A creatina, ela é fundamental. Sabemos que o nosso corpo já produz creatina, né? Porém, a partir dos 30 anos de idade, o nosso corpo começa a produzir em menor quantidade. Ou se a gente requer creatina por conta de algumas metabolizações diferentes, a gente precisa sim ter a ingestão. Porém, eu não indico sobrecargas de creatina. Eu indico que você consuma creatina todos os dias ou um dia sim, um dia não, como eu consumo. Independente se você fizer ou não atividade física. Mas, se você fizer aquela atividade física mais moderada, você pode consumir até a creatina 2 vezes por dia. Antes da sua atividade física e após a sua atividade física, para melhor ter resistência, principalmente muscular. É fundamental. A creatina é uma das coisas que eu não abro mão. Lembrando que é uma dose pequena, tá? É de 3 a 5 gramas diluídas em 200 ml de água, preferencialmente que seja gelada. E lembrando, quando você fizer essa diluição, é interessante que você consuma imediatamente. Não é legal você levar essa preparação, por exemplo, na sua caminhada ou na academia e ir tomando ao longo do tempo. Não, esse consumo deve ser imediato, tá bom? Bora lá. Uma das coisas também que eu já falei para vocês que é fundamental fazer e é necessário, independente se você sentir ou não a necessidade. É muito importante que você se hidrate e de preferência com água. Eu já até falei aqui para vocês como que você precisa saber qual a quantidade de água suficiente que você precisa ingerir para sua sobrevivência, né? Então, se você não sabe, se você não viu o vídeo, é sinal que você não me acompanha aqui. Mas eu vou te lembrar de novo, tá bom?
Você pega 35 vezes o seu peso e você vai descobrir qual é a quantidade de água que você precisa por dia. Obviamente que essa quantidade é para sua sobrevivência. E claro que você precisa ingerir muito mais, ok? Eu falo de água, não líquidos. Água. Você precisa se hidratar. E lógico, para melhorar a nossa fadiga, você precisa sim hidratar o seu corpo internamente e principalmente externamente. Lembrando que você não pode tomar banhos quentes, porque você não pode superaquecer o seu corpo. Da mesma forma que não é interessante você fazer atividade de grande intensidade no sol quente. Não é interessante, pois você já está fazendo um gasto energético. Não é interessante que neste momento você também faça atividade física de alto impacto embaixo do sol, porque senão você vai superaquecer o seu corpo. Então é interessante que você faça num lugar, sim, mais ventilado, mais fresco. A não ser que você faça um alongamento durante o tempo que você precisa produzir aquela vitamina D tão necessária pra gente durante uns 15, 20 minutos. Aí sim é fundamental. Uma outra coisa que você precisa fazer, que você precisa controlar, porque é fundamental para que você melhore, sim, a sua qualidade de vida e o seu estresse, principalmente. É o que, minha gente? O seu sono. É fundamental que você durma pelo menos 8 horas por dia. Talvez seja difícil para algumas pessoas fazer isso. Muitas vezes é até difícil para que eu possa fazer. Mas eu te garanto que quando você dorme mais cedo, você descansa mais, você se estressa muito menos no dia seguinte. Então, experimente dormir mais cedo, que isso é fundamental. Uma noite de sono é uma tranquilidade, uma paz que você precisa. E é fácil de fazer, tá bom? Não é difícil, não. E uma outra coisa, porque geralmente a gente fica estressado, não é? A gente fica com aquela fadiga a milhão. E uma das coisas que é muito interessante que você faça para que você não fique com esse estresse, com esse sintoma motivacional tão abalado, é muito importante também, com essa ansiedade tão abalada, né? É fundamental que você não consuma alimentos com fonte de cafeína, principalmente após as 5 horas da tarde. E eu já falei para vocês também que os alimentos que têm cafeína não é só aquele cafezinho que você toma, mas é chá preto, chá mate, muitas vezes algumas preparações de chá verde, a grande maioria de chá vermelho, o chimarrão também tem, chocolate também tem, refrigerante também tem, bastante coisa tem que não é interessante.